Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, abre sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 de João, ele é um capítulo bastante confrontador. É um capítulo bem interessante da Bíblia, porque Jesus começa o capítulo 6 de João com uma igreja grande, enorme, cheia de gente. E ele termina o capítulo 6 com a igreja vazia, todo mundo foi embora. E ele pergunta para os 12 que ficaram ali, né? Vocês não querem ir embora também? E muitas vezes nós achamos, né, que a igreja cheia que está tudo bem, né? Jesus, quando a igreja estava cheia, ele dava um sermão bem difícil, assim, para ver onde é que o povo estava. E pastor Cléber, a gente não combinou, ele não falou que ele ia, né, dizer isso, ó, Jesus vai te pegar, mas eu quero te dizer que eu acho que ele vai te pegar mesmo, hein? Porque quando eu estava preparando essa mensagem, na verdade eu tinha mais perguntas do que respostas. E eu queria que esse tempo seja de nós meditarmos nessas perguntas. Talvez você tenha suas próprias perguntas, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor está aqui. E Ele tem todas as respostas. Ele quer nos ensinar todas as coisas. Então eu queria ler junto com você do capítulo 6 de João, os versículos, a partir do versículo 24 até o 35. Ele é um capítulo bastante longo, esse capítulo 6 de João. Você pode ler em casa e deve ler em casa todo o contexto onde ele foi escrito. Mas só para você ter uma ideia, nós estamos saindo da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus anda por sobre o mar e de repente as pessoas, a multidão estava seguindo o Senhor Jesus, mas ele pegou um barquinho e se mandou. Então, a partir do versículo 24, vamos ver o que o texto bíblico nos diz. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, : que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Você pode sentar. Bom, nós percebemos que havia uma multidão ali com Jesus. Quando os pães e os peixes foram multiplicados, havia pelo menos 5.000 homens. Provavelmente havia muito mais gente.
E de repente os discípulos saem no barco, vem a tempestade, Jesus anda por sobre o mar, aparece no outro lado do lago Genezaré, do mar da Galileia. E aí as pessoas ficaram atônitas, não viram mais o Senhor Jesus. Aquela multidão percebeu que não estavam mais ali, nem Jesus, nem os seus discípulos, e foram atrás dele, foram procurá-lo, foram buscá-lo, até uma outra cidade à beira do lago chamada Cafarnaum. E meus irmãos, aqui fica a primeira pergunta. Alguns irmãos talvez que estão aqui vão lembrar de uma irmã querida que um dia a gente estava num estudo bíblico e tinha uma outra irmã passando por um problema muito sério. Mas muito sério, e aquele problema se repetia semana após semana, após semana, após semana, não resolvia. E daí daqui a pouco a outra irmã, virou para aquela irmã que estava sempre reclamando do mesmo problema e disse assim: tens buscado? E essa pergunta eu te falo hoje. Tens buscado? Será que temos buscado o Senhor? Será que temos andado só com uma multidão que está atrás do que comer, do que ganhar, do lucro que é talvez estar na igreja, ter o Senhor, ser abençoado? Será que nós temos buscado pela essência do Senhor? Será que nós temos buscado e procurado o Senhor verdadeiramente? Ou será que temos vindo para cumprir um propósito religioso, um ritual religioso? Ou será que nós temos buscado realmente a face do Senhor? Tem um outro livro que fala que nós gostamos muito de buscar as mãos de Deus e o que elas podem nos dar. Mas muitas vezes nós não queremos o coração do Senhor. Porque o coração dele é profundo. E se você recebeu o seu informativo, você vai ver ali também uma meditação, um texto que fala o quanto nós precisamos deixar de ser rasos, deixar de ser meninos, para buscar o Senhor na sua essência e profundamente nos aprofundarmos. Porque é claro que a gente começa no raso, mas a gente não pode parar no raso. Você lembra daquela semente que caiu no solo rochoso? Que tinha só um pouquinho de terra por cima? Ela logo germinou, mas chegou na rocha, parou. Veio o sol, secou. E aquela semente nunca frutificou. E assim somos muitos de nós, ficamos no raso. Não nos aprofundamos. Porque muitas vezes para nos aprofundar é preciso tirar algumas pedras. Eu preciso talvez machucar as mãos para cavar. E muitas vezes nós não queremos nos deixar. Então a minha primeira pergunta para você nessa noite é: você tem buscado? Meu irmão, minha irmã, você tem buscado o Senhor? Ou será que você tem buscado uma boa pregação? Ou será que você tem buscado um louvor que seja bonito, que seja boa música, que seja legal? Mas será que nós temos buscado o Senhor? E depois disso, quando eles falam para o Senhor, eu digo: Senhor, onde é que o Senhor estava? Como é que o Senhor chegou aqui? E aí o Senhor diz: vocês estão atrás do pão. Porque vocês comeram, encheram a barriga, então vocês querem mais. E a minha segunda pergunta para nós, porque eu me faço essa pergunta: qual é a minha motivação de buscar o Senhor? De estar na casa de Deus? De querer, como depois eles perguntam, fazer a obra de Deus?
nossas intenções? Será que nós somos como aquela multidão que também quer comer pão, quer beber suco de uva? Será que a gente só quer a cura? Só quer a solução do nosso problema, do nosso casamento, do nosso marido, do nosso filho? Qual é a motivação? O que nos motiva a buscar o Senhor? O que está no nosso coração? É muito importante que a gente tenha esse discernimento. Porque muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja e estar com o coração totalmente desfocado da realidade da igreja, do corpo de Cristo, de quem Cristo é o cabeça, soberano, absoluto, Senhor da minha vida, assim quer ser Senhor da sua vida. Mas se colocar debaixo do senhorio de Cristo é muito fácil, da boca para fora. É muito fácil a gente dizer, Jesus Cristo é Senhor. E essa frase parece tão simples, a gente vê ela tantas vezes, né? Mas será que verdadeiramente eu me submeto ao senhorio de Cristo? Será que eu deixo Ele ser Senhor da minha vida? Será que eu deixo Ele ser Senhor da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bens? Será que tudo está à disposição do Senhor? Fica a pergunta. Como eu falei antes, eu não tenho as respostas. As respostas cada um de nós tem que buscar dentro do nosso coração. E o texto bíblico continua com o Senhor Jesus dando uma ordem, no versículo 27. E ele diz assim: trabalhai. Trabalhai. Cutuca o seu irmão, para não deixar ele dormir, por favor. E diz assim: trabalhai. E o Senhor Jesus está usando essa palavra no imperativo, trabalhar. E daí ele continua, olha, e trabalhar não pela comida que perece, mas trabalhai por aquela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai por aquela comida que o Filho do Homem vos dará. Meus irmãos, nós temos verdadeira comida e verdadeira bebida aqui, que o Filho do Homem nos deu. E Deus o confirmou com o seu selo. E quando Jesus dá essa ordem, diz: trabalhai. E eu queria pensar com você. Você trabalha? Quando a gente faz essa pergunta, geralmente a gente pensa se você trabalha fora, se você tem um emprego, se você tem o seu ganha-pão. E eu quero pensar com você que não é só esse tipo de trabalho que Deus está falando. Porque esse trabalho é o que é o seu ganha-pão, que é necessário, todos nós precisamos do nosso sustento. Mas esse é a comida que perece. Esse nós trabalhamos e nós fazemos por causa da comida que perece. Mas o Senhor quer que esse trabalho não seja só para isso. Que neste trabalho, não só nesse trabalho, eu pontuei mais alguns trabalhos que nós temos aqui. Nós temos o nosso ganha-pão, nós temos o nosso trabalho em casa, não é? Eu vi aqui o Tuco passando com o bebê no colo, né? Hoje de manhã nós estávamos aqui com a Marisa Lobo e de pouco ela disse assim, criança dá trabalho, né? E estava a Isabela do Henrique sentadinha ali, a Isabela pequenininha no colo, disse, acho que ela tem 3 aninhos. Ela respondeu na hora, é verdade, criança dá trabalho, ela estava reconhecendo isso. Então a gente trabalha em casa. A gente trabalha muitas vezes, nós mulheres queremos fazer uma jantinha legal para o nosso marido. Amém? Então a gente trabalha.
A gente trabalha muitas vezes, né? Eu ando meio sumida, que eu ando lá em Tuporanga. Minha mãe fez uma cirurgia, eu estou cuidando um pouquinho dela e do meu pai, né? Porque ela cuidava dele, agora nós temos que cuidar dos dois. Então a gente tem outros tipos de trabalho. A gente trabalha na igreja. Tem porteiros na igreja, né? Que nos recebem com um sorriso. Tem o pessoal do louvor, tem o pessoal do som. Tem os diáconos aqui que acolhem os visitantes, abraçam quem está aqui. Vem se está faltando papel no banheiro, se está tudo limpinho, se está tudo ajeitado. Tem a dona Dora, né, que sempre prepara ali a mesa da ceia com o seu Valdir. Tem o trabalho da igreja. E tem talvez outros trabalhos que você faça. Talvez um trabalho voluntário. Talvez você ajude algum amigo. Mas, meus irmãos, todos esses trabalhos, inclusive os que nós fazemos como ganha-pão da nossa vida, todos esses não pode ser só pela comida que perece. Mas tudo aquilo que a gente faz tem que ser pela comida que subsiste para a vida eterna. Tem que ser como missão para Deus. Porque eu e você temos uma missão de Deus. Desde o ventre da nossa mãe. Deus já tem um plano e um sonho com cada um de nós. Deus tem um sonho com essas crianças que estão lá atrás. Deus fala com crianças, Deus usa crianças. Hoje de manhã nós vimos um vídeo lindo, Marcinho. Vídeo lindo. Que falou aqui como a irmãzinha de Moisés cuidou dele, né? Ficou olhando ele no rio, preservando ele, se ofereceu ali quando a princesa achou ele. Era uma menina. Quando Deus quis falar com o povo de Israel, não falou com o sacerdote Eli, falou com o menino Samuel, que se tornou um grande profeta. Então, meus irmãos, todo o nosso trabalho, nós temos que entender que é uma missão. Muitas vezes nós temos uma ideia muito errada, de que a obra de Deus é o trabalho da igreja. Isso não é verdade. Quando o Senhor fala então para aquela multidão, né, trabalhar e não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, então as pessoas se apavoraram e disseram: Senhor, como faremos para fazer essa obra? Aí a gente já pensa que a gente tem que fazer muita coisa. E a resposta de Jesus é linda. Vamos ler juntos? Porque talvez você está se perguntando: o que eu devo fazer? Aí ele diz assim: a obra de Deus é esta, versículo 29. Que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Porque quando cremos em Jesus Cristo, a nossa fé se torna inabalável. É uma fé que tem fundamento, sustentação, propósito. É uma fé que nos leva além dos nossos limites. É uma fé que descobre o impossível. É uma fé que vive o sobrenatural. Esta é a obra de Deus. É crer no Senhor Jesus Cristo. E trabalhar sim. Pela comida que não perece, que subsiste para a vida eterna. Então, se eu trabalho num banco, o meu trabalho no banco tem que glorificar a Deus. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que tratar bem os meus clientes. Se eu sou um dentista, cada paciente que senta na minha cadeira tem que ser como Jesus.
O apóstolo Paulo nos ensina que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer como se fizesse para o Senhor. E não para os homens. Se eu sou um vendedor, eu vou ser um vendedor honesto, confiável, que fala a verdade. Seja lá o que eu faço, pode ser lavar a louça em casa, mas eu preciso fazer como missão. Mas quantas vezes a gente faz com o burro amarrado, né? Com a cara torcida. Queriam que tirasse, né, irmã? Agora caiu, em nome de Jesus. Então, esse trabalhar, eu queria que a gente pensasse o que a gente está fazendo. Será que nós entendemos tudo o que nós fazemos como missão de Deus? Se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou professor, se eu sou encanador, se eu sou eletricista, preciso fazer tudo para a glória de Deus. Tudo é missão. É missão. A minha missão é essa. E às vezes a gente vem aqui na igreja e acha que missionário é o Cassiano, né, Cassiano? Cassiano depois vai mostrar aqui um vídeo pra gente. Vai falar um pouco do que ele está fazendo lá na Argentina. Uma base missionária que ele fundou lá. Missionário é Cassiano. O Cassiano é missionário. Mas a donadora é missionária. O adorador é missionário. O Felipe é missionário. Gostasse agora, né, Paulo? Cada um de nós é um missionário. Porque nós estamos na missão de Deus. Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E a obra de Deus é crer nessa missão impossível do Filho de Deus. A missão impossível era de Jesus, irmão. A minha e a sua, nós vamos cumprir, amém? Eu quero cumprir a minha. Não quero deixar atrasar. Sabe, depois que a gente passa dos 50, que a gente percebe que a gente já tem menos futuro do que passado. A gente não quer perder tempo. A gente não quer perder tempo. A gente começa a perceber que não vai dar tempo de fazer tudo o que você gostaria. Então, jovens, por favor, se lancem na missão de Deus. Não deixe que nada impeça vocês de cumprir aquilo que Deus tem para vocês. Então, esta é a obra de Deus. Então, o que você faz? É importante que você pense comigo como você faz. Você faz com excelência, você faz com amor. Ah, se eu trabalhasse na igreja, eu ia fazer tudo certinho. Mas esse meu serviço aqui, vou fazer de qualquer jeito. Não aguento mais o meu patrão. Não aguento mais aquele cara que trabalha do meu lado. Evangeliza ele, ama ele. Fala do amor de Deus para ele. Seja um missionário para ele. Ora por ele. Como você faz? Por que você faz? Essa pergunta é muito importante. Por que você faz? Para ganhar dinheiro? Ou porque eu estou em missão, na missão de Deus? O que Deus quer comigo aqui? O que eu posso fazer para o Senhor aqui? Varrendo a rua, limpando o banheiro, lavando a louça, estendendo roupa, passando roupa. O que eu posso fazer para o Senhor? O Espírito Santo vai te mostrar, vai te falar, se você crê no Filho de Deus. Essa é a obra. E aí Jesus disse, olha, eles queriam um sinal como o maná.
E meus irmãos, o maná era dado aquela quantidade do dia. O maná sustentou o povo de Deus nos 40 anos que eles andaram pelo deserto. Eles pediram pão e Deus disse: vou dar para vocês. E o maná todos os dias eles recolhiam para o dia. Se recolhesse a mais no outro dia, estava estragado. Mas, na sexta-feira, eles recolhiam o dobro. No sábado, não estava estragado. Mas se no domingo eles recolhessem mais, na segunda ia estar estragado. No Pai Nosso, o que a oração do Pai Nosso diz? Dá-nos o pão de cada dia. Meus amados irmãos, andar com o Senhor é todos os dias e cada dia. E não adianta a gente achar que a gente vem no domingo e vai guardar maná para a semana inteira. Na segunda já vai estar estragado, irmão. É o pão de cada dia. É o sustento de cada dia, é a palavra de cada dia, a oração de cada dia, é a unção de cada dia, porque o nosso Deus é um Deus que se renova todas as manhãs, renova sua misericórdia, renova sua graça sobre nós. Ele tem pão fresco para você todo dia. Quem gosta de pão velho? Mofado, verde. Quem gosta daquele pão quentinho, cheiroso, saindo? Gente, o Senhor tem pão fresco todo dia. E a gente fica comendo pão verde, pão velho. Aí o Senhor termina dizendo, eles disseram: Senhor, nós queremos desse pão, porque Ele disse: olha, não foi Moisés que deu para vocês aquele pão, o maná. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, nós queremos esse pão. Eles já tinham comido o pão multiplicado lá dos peixinhos. Eles disseram: Senhor, queremos desse pão. E aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ele já estava dizendo que Ele não é só o pão da vida, mas Ele é a água da vida. E meus amados irmãos, Ele garante o pão de cada dia. E Ele é o pão da vida. E nós precisamos crer nele. Crer nele. Crer nele. Tê-lo como Senhor. E trabalhar pela comida que não perece. Pela comida que subsiste para a vida eterna. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Você pudesse pensar nessa noite, antes de nós comermos desse pão, dessa comida que subsiste, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que você pensasse. Se você busca, com que intenção você busca? Se você trabalha, o que você faz? Como você faz? Por que você faz? E aonde você faz? Às vezes nós só gostamos de fazer quando todo mundo pode ver, né? Mas será que a gente faz também lá no escondido? Lá no íntimo? Sabe que eu vou falar uma coisa aqui. Sempre que eu vou num banheiro público, eu penso nisso. Eu preciso deixar esse banheiro mais limpo do que eu encontrei. Lá dentro ninguém vê, Babi.
Mas eu sempre gosto de deixar ele mais limpo do que eu encontrei. Gosto de juntar os papéis que estão no chão. Se está molhado ali, eu enxugo. Pego o papel, enxugo. Porque eu quero deixar melhor para o meu irmão que vem depois. Onde a gente faz? E esse onde não é só um lugar físico, mas é um lugar no nosso coração. Qual é o lugar que o Senhor tem no nosso coração? Ele tem a primazia, tem o primeiro lugar. O primeiro são os meus planos, aquilo que eu quero para a minha vida. O Senhor tem que vir me acompanhando. Não, Ele quer ser a obra, Ele quer ser o pão. Ele quer ser a água, o primeiro, o principal, o cabeça. E eu quero te desafiar nessa noite a responder sinceramente essas perguntas para você mesmo e deixar que o Espírito Santo do Senhor te ensine a trabalhar todos os dias pela comida que subsiste para a vida eterna. Todos os dias, o pão fresco, o pão quente. Aqui é a casa do pão. Hoje tem pão e vinho. Verdadeira comida e verdadeira bebida para mim e para você. Busque, procure com a melhor intenção do seu coração, com a mais pura. Submeta suas más intenções à cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós precisamos pregar as nossas más intenções, as nossas motivações erradas. Irmãos, nós temos. Por isso que constantemente a gente tem que fazer essas perguntas e chegar, por que eu estou fazendo? E eu queria te desafiar nessa noite a comer esse pão. O pão vivo que desceu do céu. O qual, se a gente come todo dia, a gente nunca vai ter fome. E a gente nunca vai ter sede. Depois nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu também quero aproveitar esse momento de meditação e dizer que o Senhor Jesus, Ele não deu a ceia para as multidões. Ele deu a ceia para os seus discípulos. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você é bem-vindo na ceia do Senhor. Mas a palavra nos adverte que nós não devemos comer e beber indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Porque diz que há muitos no nosso meio que dormem, que estão doentes por causa disso. Porque comem indignamente a ceia do Senhor. Eu queria que você comesse a ceia com convicção. Está comendo esse pão vivo que desceu do céu. Que Ele verdadeiramente, a partir de hoje, está aliançado com você. Você tem uma aliança de sangue com Ele. Que você não vai abrir mão. Que você vai dar a Ele a primazia. Você vai se submeter ao seu senhorio. Você vai levar para a cruz todo o trabalho, toda a intenção, toda a motivação, todo o pecado, toda a ingratidão, toda a incompreensão. Quero te convidar a levar na cruz. O Senhor Jesus está aqui. Seu Espírito Santo está aqui. E nós podemos nos achegar a Ele. Com ousadia podemos nos achegar a Ele. Eu queria aproveitar esse momento para a gente orar. Se você quer sentar, se ajoelhar, se jogar no chão, levantar a mão, o que você quiser fazer agora. Nós
Nós queremos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui nesse domingo de ceia, nesse dia lindo que o Senhor preparou, esse dia do Senhor. Que nós nos preparamos para estar aqui na tua casa. Pega a gente, Senhor. Pega a gente, Espírito Santo. Não nos deixa nos nossos caminhos maus, nas nossas intenções malignas. Não nos deixa no engano, na mentira, no fingimento, na religião. Queremos fazer a obra de Deus. Queremos crer naquele que por Ele foi enviado. Mas queremos crer de todo o nosso coração. Senhor, submetemos a Tua cruz. Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas mentiras, os nossos enganos. Deus, submetemos a Tua cruz. Que no nosso coração o Senhor reine, o Senhor vença. Queremos comer desse pão vivo que desceu do céu, desse pão da vida, para nunca mais termos fome, para não precisarmos, Senhor, mendigar pão velho de ninguém, para não precisarmos mendigar, como a gente fala, o pão que o diabo amassou. Queremos o pão da vida, queremos o pão fresco de hoje, Senhor, pão quentinho de hoje, unção de hoje, palavra de hoje, para a sua vida, para a minha vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo. Nos ensina todas as coisas. Nos ensina como lá no escritório eu posso estar em missão. Nos ensina como lá no consultório eu posso estar em missão. Nos ensina como lá na construção eu posso estar em missão. Nos ensina quando eu estiver visitando os clientes. Ai, que eu estou em missão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nos ensina todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Nos ensina, Senhor, nós precisamos aprender. Nós precisamos viver, praticar. Nos ajuda, Senhor, por favor. Nós queremos comer esse pão. Queremos comer esse pão. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Levante o seu pão. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por causa desse pão que nós temos na nossa mão. Nós cremos, Senhor, que esse é o verdadeiro pão que desceu do céu. É um pão que subsiste para a vida eterna. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e queremos comer desse pão, participar desse pão. Abençoa, Senhor, esse pão, esse ato de cada um aqui dos meus irmãos que está fazendo isso com consciência, com compromisso, entendendo, Senhor, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, entendendo que nós vamos mastigar esse pedaço de pão e assim o Senhor foi moído pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, e o castigo que estava sobre ti, a morte que o Senhor assumiu, nos deu vida, vida eterna, vida abundância.
E nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E queremos comer essa verdadeira comida que nos fortaleça, que nos anime, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode comer o seu pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Levante seu cálice. Deus amado, Deus querido, nós bebendo desse cálice, nós renovamos a nossa aliança contigo. Uma aliança séria, uma aliança de sangue, uma aliança até as últimas consequências. Senhor, tomando desse cálice, nós assumimos o teu senhorio sobre a nossa vida. Nós levamos aos pés da tua cruz, Senhor, todos os nossos pecados, para que sejam lavados e nós nos tornemos mais alvos do que a neve. Senhor amado, Senhor querido, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor não rompe a aliança, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus tremendo, o Senhor é o Deus que nos salva, é o Deus que nos alimenta, é o Deus que nos leva além dos nossos limites. E assim, Senhor, queremos celebrar a vida, ó Deus, bebendo desse cálice, Senhor, que representa o teu sangue derramado por nós lá na cruz do Calvário. E bebendo desse cálice, celebramos a tua vitória sobre a morte, a tua ressurreição, porque tu vives para sempre, tu vives eternamente, e assim também nós viveremos, e cremos nisso, Senhor, e te glorificamos no teu nome poderoso. Amém e amém. Aleluia. Celebre com seu irmão e troque o cálice com seu irmão e abençoe. Oh, glória. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Pode beber o seu cálice. Agora sim, dá um forte aplauso a Cristo, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.